Começar falando primeiro do duelo no Maracanã. Flamengo e Palmeiras tentando manter viva aí essa briga pelo título. Nos últimos 5 anos, eles ganharam 2 brasileiros, 2 Libertadores e uma Copa do Brasil cada, além da Supercopa. Só que aí perderam as Copas e largaram atrás nesse Brasileirão. Júlio, você acha que a gente pode considerar esse jogo mais uma final dos pontos corridos? Então, né, tem muita gente considerando esse jogo, nesse exato momento do campeonato, uma espécie de quase uma final antecipada, assim, na linha, quem ganhar esse Flamengo e Palmeiras de hoje vai acabar sendo campeão brasileiro, porque o Botafogo já tem, o Botafogo já é considerado uma espécie, assim, de internacional, assim, não tem nenhuma chance de ser campeão brasileiro para a galera, né? Depois de tudo que aconteceu e tal, não sabe bem exatamente qual vai ser o técnico. Eu tô com dificuldade para ler esse final de campeonato. Eu entendo a interpretação. Flamengo e Palmeiras têm dominado o futebol brasileiro, são os elencos mais fortes, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas e principalmente a tabela, né? Porque se você olha para a tabela do Palmeiras depois desse jogo contra o Flamengo, se ele vencer o Flamengo no Maracanã, seria a 6ª vitória seguida, e você consegue visualizar o Palmeiras ganhando 11 seguidas, tipo o City, tipo o Manchester City faz lá na Inglaterra, porque as últimas 5 rodadas do Palmeiras não são assustadoras, O Flamengo joga 5 desses 7 jogos finais dele em casa, e um deles contra o América Mineiro vai ser em Uberlândia, quer dizer, com torcida do Flamengo, é praticamente. Também, por outro lado, um deles é o Fla-Flu, com o Maracanã dividido. Mas o Flamengo também tem uma tabela favorável no sentido de jogar com a sua torcida, Mosquitinho aqui me atrapalhando. Então fica aquela impressão de que quem ganhar esse jogo vai sair muito fortalecido e com uma tabela muito favorável. Mas, primeiro, que pode acabar empatado. E esse é um resultado que eu até diria o mais provável. E porque o Flamengo é treinado pelo Tite, para o Palmeiras empatar no Maracanã, se o Botafogo não vencer o Grêmio na quinta-feira, para o Palmeiras um empate no Maracanã ele é bem interessante, ele fica um resultado bom na tabela. Mas tem o Grêmio, tem o Galo, tem o próprio Botafogo, tem o Red Bull Bragantino. Eu tenho dificuldade, Domi, de colocar esse jogo de hoje como uma final antecipada. É um campeonato que eu acho que está muito aberto, tá muito imprevisível, eu admito, é o melhor de pontos corridos desses 20 aí, desses 20 anos. Ele tá muito imprevisível para a gente determinar coisas. A gente já determinou muitas coisas nesse campeonato que não necessariamente vão acontecer. Uma delas é culpa do Botafogo, não é nossa. Mas ele é um campeonato que está pedindo para que a gente não dê uma de mãe de Ná. Eu, como gosto de dar uma de mandinar e depois ser cobrado aqui no nosso chat, já falei que o Botafogo não perde esse título, mas aqui na nossa enquete não é isso que está acontecendo. Vou deixar Mas mais você um já tempo falou que é agora? Agora, sim? Tipo ontem? Ou você já falou isso 2 meses Não, atrás? eu falei uns 3 meses atrás. Ah, bom, aí tudo bem. Aí você tá aí, Mas tamo eu junto. continuo, eu quero Aí tá continuar todo nesse mundo palpite, junto. ué. Stick, né? Stick to it. Pode mudar. Eu vi gente mudando já na cara de pau. Eu não mudei ainda não, vamos ver. Até onde eu vou me afogar nesse palpite. Eu vou dar um tempo antes de perguntar para vocês a resposta da enquete para a galera votar aqui, para vocês não influenciarem. Mas já tem uma pessoa falando aqui, ó, Danilo. O velho tricolor, muito obrigada, tá sempre aqui com a gente também. Era bom Danilo amanhã com o Renato. Eu concordo, acho que o Danilo tem que voltar amanhã para fazer esse cara a cara com o Renato. Quem gosta, levanta a mão. Ih, deu Posso todo dar mundo, hein? spoiler? Posso dar spoiler? Pode. Parece que eu já estarei aqui no programa amanhã com o Renato. Aê, que é isso, hein, Danilo? Você tá trabalhando muito, tá louco. Eu dou amor à camisa. É isso, é isso. Ó, o Palmeiras não vence, como o Júlio falou, no Maracanã, o Flamengo, desde o Brasileirão de 2015, como colocou o PVC na coluna dele aqui hoje no UOL. E aí, depois de uma sequência de 9 jogos de invencibilidade do Flamengo, é o Palmeiras que vem sem derrotas nos últimos 5 jogos, com 3 empates e 2 vitórias. Quem é o favorito hoje, Danilo? Sem muro, hein? Olha, favorito eu acho o Flamengo, favorito, ligeiramente. Favorito não por conta
de todo o campeonato, mas especificamente pelo jogo no Maracanã. A gente vai lembrar, como você disse, o Palmeiras não ganha lá desde 2015, porque o Abel Ferreira tem um desempenho... A gente lembra das vitórias do Palmeiras contra o Flamengo, né, na Supercopa e na Libertadores, mas no geral o Abel Ferreira sofre contra o Flamengo. São 37% de aproveitamento. É um jogo fora, que o Palmeiras também, como eu disse, não vence lá desde 2015. E o Flamengo tem um excelente time, apesar dos desfalques e tudo mais. E outra, é um time que normalmente sabe jogar esses jogos grandes, sabe jogar esses jogos que valem e que está tentando se animar depois de um bom início com o Tite, uma tropeçadinha ali, outra aqui, mas ainda quer voltar. Então, para mim, é o Flamengo, mas assim, por muito pouco, Domi. Eu queria ficar no muro, para mim é 50-50, mas como não pode, eu vou dar 51-49 para o Flamengo, por muito pouco mesmo. Inclusive, eu até coloquei agorinha, faz 2 minutos na minha coluna, eu acho que, para mim, o empate é um ótimo resultado para o Palmeiras, justamente por isso, por o Flamengo ser um pouquinho mais favorito, e também pela tabela, porque o Palmeiras pode até dormir líder, dependendo da combinação de resultados com o empate, e também pelo que o Júlio já falou, depois desse jogo contra o Flamengo, o Palmeiras tem partidas um pouco mais acessíveis, bem parecidas com a do Bragantino, inclusive. Então, para mim, acho que o Palmeiras e o Bragantino estão ligeiramente à frente aí nessa disputa. Para mim, Domi, eu tô aqui, ó, batendo aqui, tá vendo esse barulho de cara de pau? Eu já fui um dos que falou que o Botafogo provavelmente ia ser campeão, mas eu já mudei de ideia. Depois da derrota contra o Vasco, para mim, o Botafogo já não tem mais condição de continuar lá na frente. Então eu acho que é Palmeiras e Bragantino, especialmente se o Palmeiras conseguir um empatezinho hoje com o Flamengo lá no Maracanã. Quer dizer, se hoje conseguiu um empatezinho, é faixa de campeão pro Palmeiras. Não. É Palmeiras e Bragantino firmes na disputa. Não coloca essas coisas. Depois você não sabe o que eu vou ouvir no Instagram. Ouvir não, né? Ler lá no Instagram. E Nossa, aparece um pôster aparece um print do Danilo lá no vestiário do Flamengo. Ô, Júlio, você concorda? Ligeiro favoritismo pro Flamengo hoje? Vocês tocaram num ponto interessante aí, né, na estatística levantada pelo PVC, porque a gente fica com a impressão desses últimos anos, desses 5 anos, vamos arredondar aí, 5 temporadas, né, porque 19, 20, 21, 22, 23 está acabando. Então não são 5 anos, que se a gente fizer a conta 19 para 23, os caras vão falar, pô, jornalista é tudo burro de matemática. Mas são 5 temporadas aí. E se a gente considerar 17 e 18 também, porque 17 e 18 os dois já estavam bem, né? O Palmeiras em 16 era o atual campeão brasileiro, aí 18 também, ele foi campeão, mas aí 17 e 18 o Flamengo já está competitivo. O Flamengo já ajustou as suas finanças e já deixa de ser aquela coisa café com leite que o Flamengo tinha se transformado no futebol brasileiro para ser um clube competitivo, né? Começa a contratar jogadores e tal. Se a gente considerar esses anos todos, a gente vai lembrar de algumas vitórias do Palmeiras sobre o Flamengo quando o negócio realmente importava. Essencialmente aquela final de Libertadores, alguma Recopa, alguma Supercopa do Brasil, enfim, alguns jogos grandes. Mas, fora isso, o Flamengo tem dominado o Palmeiras, né? Teve o jogo recente, inclusive famoso lá do time inteiro do Flamengo com Covid, jogou lá, terceiro time do Flamengo aqui em São Paulo e não ganhou do Palmeiras, né? Não perdeu do Palmeiras. Então, o Flamengo ele tem sido meio papai do Flamengo, do Palmeiras nos confrontos diretos, exceto esses grandalhões onzões. Eu não tenho a menor ideia que o Abel vai pro empate hoje. Eu não tenho a menor ideia. O Abel vai com aqueles planos dele, super centradinhos em uma leitura de jogo, ele vai por empate hoje. Eu vou dar até um pouquinho mais do que o 51-49, vou dar 55-45 pro Flamengo, nessa pegada aí dos últimos anos do Flamengo jogando bem contra o Palmeiras. Agora, olha que dado louco que o Rubens levantou aqui pra gente. O Tite será o 7º técnico do Flamengo em jogos contra o Abel. Desde que ele chegou ao Palmeiras, ele enfrentou Rogério Ceni 3 vezes, Renato Gaúcho 2, Paulo Souza, Dorival, Vitor Pereira e Sampaoli 1 vez. É muito louco, né? E aí foram 3 vitórias do Fla, 2 do Palmeiras e 4 empates. E aí temos o técnico que foi da seleção brasileira nas últimas 2 Copas contra um que é considerado por muitos o melhor da atualidade no país. Qual deles vai fazer a diferença hoje, Danilo?
O Abel tem mais condição de fazer diferença, não por capacidade, mas por conhecer o elenco há 3 anos, por estar com os mesmos jogadores, por treinar. Bom, a gente já viu tanto de variação que o Abel já conseguiu fazer no Palmeiras, mudou agora para esse 3-5-2, inclusive. O Abel tem mais capacidade de mudar o Palmeiras hoje do que tem o Tite, mas por tempo de trabalho. Por capacidade, eu acho que é o duelo dos dois melhores técnicos que temos no Brasileirão. Acho até que pouca gente vai discordar disso. Não é uma opinião tão forte assim. Para mim, o Abel é o melhor técnico e o Tite o melhor brasileiro. A gente coloca os dois aí. O Tite ainda precisa mostrar, né, que vai conseguir fazer um bom trabalho no Flamengo, mas por capacidade, pelo que ele já mostrou, pelo que ele já fez, inclusive na seleção. Eu sei que tem muita gente que acha o trabalho dele ruim, eu não, acho que o trabalho dele é ok na seleção. Então, para mim, o confronto dos dois melhores. O Abel leva essa ligeira vantagem por estar há mais tempo, por conhecer o elenco melhor e por, apesar de viver num ambiente também que não é exatamente uma calmaria, o Palmeiras, né? A gente sabe que tem uma turbulência sempre, uma crise ali, outra colar, mas é mais tranquilo do que o Flamengo. Basta ver esse dado que o Rubão levantou, de 7 treinadores, né? A gente sabe que o Flamengo tem essa questão de ter um projeto esportivo um pouco mais confuso. Ganha porque tem muito poder financeiro, tem muito jogador bom, consegue ir ao mercado e trazer jogador que nenhum outro time consegue. Então, obviamente, na questão técnica, o Flamengo está sempre muito bem, apesar desses problemas com Marcos Braz, Spindel e com Landim, mas o Flamengo está sempre muito forte, porque tem uma capacidade financeira altíssima. Basta ver que a gente nem chegou no final do ano, já o faturamento do Flamengo já chegou na casa do bilhão. Então a margem de erro é maior, você contrata com mais tranquilidade, né? Tem vários erros milionários do Flamengo que a gente já nem lembra hoje em dia. No Palmeiras, se isso acontece, a gente lembra por mais vezes, né? Basta ver o tanto que a gente fala de Borja até hoje, de Flaco Lopes até hoje, porque são erros mais pesados na folha salarial do Palmeiras. Vem cá, o Diniz e o Pedro Caixinha estão treinando handball, hein? O Diniz é um ótimo treinador. Eu sou o dinizista, como quase todo mundo aqui que acompanha sabe, eu gosto muito dele. Ótimo título da Libertadores, mas para chegar no Tite e no Abel ainda tem um pouquinho. E o Caixinha também, ainda tem um pouquinho. O Caixinha ainda tá me convencendo, mas precisa de mais um pouquinho para falar, olha, o Caixinha, que coisa, que cara bom mesmo, melhor que o Tite e o Abel, acho que ainda falta um pouquinho. Eu quero saber se a galera que tá... Desculpa, Domi, desculpa, que a gente fica por delay, né? Vai lá, queria repassar essa pergunta para o nosso chat, se eles concordam com o Danilo, que o Danilo é pandeirista do Tite, né? Queria saber se a galera tá nessa também. Cuidado aí, que pandeirista do Tite anda fazendo umas besteiras aí. Mas eu acho que o Tite é indiscutível, né? Nessa conversa. A história do Tite é indiscutível. Tem treinador nesse campeonato com história muito maior do que do Abel, do Diniz, do Caixinha juntos, por exemplo, o Filipão, né? A questão é onde vira, né? Onde o treinador, você sabe que já chegou no auge e a partir daqui ele vai cair um pouquinho. Então a gente não sabe em que momento da carreira do Tite ele tá, né? Eu também sou muito fã do Tite. Eu gosto do Tite como o Danilo, gosto mesmo. E a história dele, esses outros caras todos vão ter que comer bastante arroz com feijão para construir a história que o Tite construiu. A partir daí, a gente está falando da fotografia do momento. E na fotografia no momento, o Pedro Caixinha é o melhor técnico do campeonato e o Diniz é o técnico do ano, né? O Abel, ele tem uma história mais para Diniz do que para Tite. Ele está no começo da carreira e a gente vai ter que olhar para bastante coisa aí que o Abel vai fazer na vida dele antes de chegar a uma conclusão sobre o Abel. A fotografia, esse filme, esse curta-metragem aí no Palmeiras é maravilhoso. O Magic Barros diz aqui, dito tudo isso, Júlio Gomes, 3 do Hendrick hoje. A Célia Cortes também, ó. Oi, Domi, vocês estão esquecendo o efeito Hendrick. Não estamos, né, Dani? Hendrick. Falamos muito dele por causa da convocação, primeira convocação dele para a seleção brasileira, aos 17 anos. E você escreveu na sua coluna hoje que, por causa dessa convocação, o Palmeiras recebe mais um dinheirinho dos muitos que já recebeu, né? Conta aí pra gente quanto o Hendrick já rendeu aos cofres palmeirenses.
Pois é, o Palmeiras colocou aquelas várias metas, né, no contrato, né? A gente vai lembrar que o Endrick foi vendido ainda com 16 anos e a legislação permite só que ele vá para a Espanha quando ele completar os 18. O Palmeiras vendeu com uma questão fixa de 35 milhões de euros, 2 vezes, vai receber 2 parcelas aí, e depois colocou mais 25 de metas, o que pode dar 60 milhões de euros, mais os 10 milhões mais ou menos aí de imposto que tem, né, de impostos que a gente poderia colocar nessa negociação, o Real Madrid que vai arcar. Então foi uma negociação de 70, que 60 fica para o Palmeiras caso o Endrick atinja todas essas metas. Essas metas o Endrick já fez 2 vezes 5 gols, então a cada 5 gols ele ganha ele dá para o Palmeiras 2 milhões e meio de euros, já fez isso 2 vezes, e teve agora a convocação para a seleção brasileira que dá mais 1 milhão e pouquinho. Então, de meta aí, ele já fez praticamente 6 milhões e meio de euros desses 25 que ele ainda pode fazer. Essa meta ela ainda pode ser cumprida no Palmeiras até o meio do ano que vem, quando ele ainda pode fazer mais essas questões de 5 gols. E também tem algumas metas que ele pode cumprir no começo dele lá no Real Madrid. São metas que o Palmeiras considera que elas vão ser cumpridas e que o Palmeiras, desses 25 aí, pelo menos uns 20, o Palmeiras imagina que vai conseguir receber. Então seria uma transação aí de 55 milhões de euros sem os impostos, né? 55 milhões de euros livres, mais os impostos que o próprio Real Madrid vai pagar. E, só para finalizar, o Palmeiras tem direito a 70% disso tudo, porque o Endrick tem 30% do passe. Do passe não, né? Passe é coisa de velho, dos direitos econômicos. Eu gosto de passe. Júlio, ele é um cara para fazer a diferença nesse jogo hoje. E adianto já, coloco mais uma pergunta aqui. O Francisco mandou um superchat, muito obrigada. Mas ele mandou para o Danilo, mas eu vou passar para você também. O Abel vai sabotar o LG como fez com o Endrick? Vai sabotar quem? Luiz O Guilherme. LG, Pô, o famoso rapper LG. é isso. O LG que foi convocado para a seleção olímpica, né? Essa convocação aí, que é a minha última coluna, eu acho uma piada, sinceramente. Assim. Tirar um monte de jogador dos times na data FIFA para treinar, é demais, né? Vai jogar, joga com a Zâmbia, sei lá, joga com qualquer um, mas treinar não dá, né? Mas Não, eu não acho que o Abel vai sabotar ninguém. E eu não acho, eu não concordo com as críticas ao Abel por não ter usado o Endrick nas partidas lá contra o Boca. Gente, o Endrick começa o ano titular, né? O Abel faz uma aposta ali no Endrick por bastante tempo, e o Endrick não estava jogando bem. A gente pode colocar aqui vários fatores que justifiquem o Endrick não jogar bem. Tem vários atenuantes, inclusive o menino ter 16 para 17 anos, né? O pessoal se esquece. O que a gente estava fazendo na vida com 16 para 17 anos? Mas ele teve várias chances. Ele não estava rendendo, ele sai do time, e quando ele volta numa mudança tática ali do Abel, e funcionou. Ele pode decidir, é claro que ele pode decidir, ele tem talento individual para isso, mas eu ainda não vejo o Endrick dessa maneira, assim. Eu não vejo o Palmeiras como um Endrick mais 10, sabe? Eu acho que o Palmeiras é uma obra coletiva, sempre foi. Acho que essa é o grande mérito do Abel Ferreira. Ele encontrou uma maneira de botar mais o Rafael Veiga nos jogos. O Veiga estava sofrendo muito sem o Scarpa, depois sem Scarpa e Dudu, muita marcação em cima dele, os espaços sendo bem diminuídos. O Endrick tem se beneficiado desse novo sistema que o Abel implementou no Palmeiras. Ele pode ser o autor do gol, ele pode ser o herói, pode, mas eu acho que o Palmeiras é mais uma obra coletiva do que pensar só no Endrick. E você, Danilo, se você fosse escolher um jogador deste confronto de hoje, qual seria? Um jogador entre Palmeiras, de todos os jogadores, de todos os presentes aí de o cara que vai fazer a diferença. Bom, assim, nesse atual momento, considerando o momento, o Endrick é o cara que pode fazer a diferença, porque o Pedro tá voltando a fazer gol e tal, mas não tá no melhor momento da carreira dele. O Endrick tá subindo a parte da montanha-russa, né? Não tá caindo. Então eu acho que o Endrick, ele tem essa capacidade de fazer a diferença. Não acho que seja Endrick mais 10, mas é o cara que tá chamando a responsabilidade e que tá fazendo a diferença nesses últimos jogos. Fez gol contra o Atlético Paranaense, fez os gols contra o Botafogo, é um cara que chama jogo.
Eu acho que o grande erro do Abel nessa questão, nesse trabalho com o Endrick, claro, ele deu as chances mesmo, concordo com o Júlio, começou apostando no Endrick, e o Endrick não correspondeu. É bom a gente deixar claro, não é que ele segurou, o Endrick não jogou nada, não. Ele teve uma chance e o Endrick não correspondeu, apesar de ter feito gol na final. A gente vai lembrar que ele perdeu a titularidade na reta final do Paulistão. E aí, para mim, o grande erro do Abel, o primeiro grande erro foi ele ter insistido muito com outros jogadores que não estavam na sua melhor fase e ter deixado o Endrick um pouco de lado. E aí eu coloco o Rony nessa, por exemplo, que é um candidato direto. O Rony tem quase 50 jogos como titular, o Endrick tem 25. Então, assim, eu entendo, o Endrick não correspondeu, mas a insistência com o Rony, mesmo o Rony estando longe de estar na sua melhor fase, para mim ele poderia ter insistido um pouco mais com o Endrick. Jogadores de outras posições que tiveram um tratamento diferenciado também, por exemplo, o Gabriel Menino. O Gabriel Menino teve 2, 3 jogos bons no ano e, não saiu do time nem a pau. Então, a gente mostra que com alguns jogadores ele tem mais tolerância do que teve com o Endrick. Esse foi o primeiro errinho. Mas tudo bem, eu entendo. Deu uma chance, ele não correspondeu. Agora, o erro grave mesmo para mim, foi quando o Dudu se machuca, ele não ter aproveitado, por exemplo, a data FIFA que ele teve para pensar alternativas para colocar o Endrick. Ele fez aquele esquema de Mike e Marcos Rocha pela direita, colocando o Arthur para a esquerda, que praticamente acabou com o Arthur. O Arthur não jogou mais nada desde então, inclusive agora está no banco de reservas. E aí não privilegiou o talento que ele tinha, de repente poder dar chance mais para o Endrick, fazer outro esquema, que é como ele aconteceu agora. E por sorte, Domitila, eu participo com vocês aqui várias vezes, no fim de papo, na coluna, não sou engenheiro de obra pronta, já falo disso há um tempo. Para mim, o Abel tinha que ter dado mais chance para os moleques, quando o Dudu machucou, testar mais o Kevin, testar um esquema com o Endrick, testar mais o Luiz Guilherme, mais do que insistir num esquema com o Mike e Marcos Rocha, que deu certo em alguns momentos, como deu contra o Pereira, por exemplo, na Libertadores, mas não dava para ficar dando testada na parede só com esse esquema, tinha que ter testado mais, e para mim, um dos motivos que o Palmeiras acabou eliminado por Boca Juniors, por um time bem mais fraco que o Palmeiras, foi essa insistência. Basta ver que no segundo tempo, o Palmeiras jogou com os moleques e praticamente colocou o Boca Juniors o tempo inteiro contra as cordas no jogo inteiro, no segundo tempo inteiro. Qual